Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Como acompanharam as decisões aí da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana? Últimos jogos, né, da fase de grupo que definiram aí muitas vidas dos brasileiros, alguns eliminados, quem foi ou não para a Sul-Americana. Então a gente vai conversar aqui não sobre os jogos, mas já definindo a questão sobre os classificados, os confrontos que vamos ter nas oitavas de final da Sul-Americana e também da Libertadores, e também já meio que projetar aí como que vai ser a vida de cada brasileiro, como ficou a vida de cada brasileiro no chaveamento, né? Porque mais importante do que sortear o adversário das oitavas foi sortear também a vida que os brasileiros, que os times vão seguir, né, na Conmebol Libertadores na Sul-Americana. Então definir possível confronto de quartas de final, semifinal e a grande final para a glória eterna. Bom, já quero agradecer a Conmebol, né, que disponibilizou essas imagens maravilhosas para a gente poder debater aqui com vocês. Meus queridos, seguinte, vamos começar então pela Libertadores. A Libertadores a gente tem um confronto muito interessante que é Atlético Paranaense e Libertad. Esse confronto que já aconteceu na fase de grupos, né? Que era um confronto do grupo, foram os dois classificados do grupo. O Atlético em segundo e o Libertad em primeiro por conta de gols, saldo de gols. O Atlético pagou muito pela goleada que sofreu da equipe do The Strongest, né, de 5-0 fora de casa, mas conseguiu também recuperar o seu saldo de gols conforme as partidas foram acontecendo. No último jogo, inclusive, goleou por 5-1. Eu acho que esse confronto tende mais ao Atlético Paranaense, inclusive o Atlético no meio do caminho, no meio da Libertadores, foi encontrando o seu futebol, trouxe um novo técnico, né? Depois do Carille, Felipão assumiu o comando da equipe e foi onde a equipe mais cresceu. O time engatou sua terceira vitória consecutiva, algo que não acontecia, então o Felipão tem esse mérito também diante do comando do Furacão. Acho o Atlético, então, favorito para estar avançando contra o Libertad. Se o Atlético avançar, ele pega o adversário entre... importante lembrar também, nessa fase da Libertadores, nesse ano, nessa temporada, não teremos o saldo o gol qualificado, o gol fora de casa. Então, se o Atlético... A mesma coisa está acontecendo com a Copa do Brasil. Se o Atlético vencer por 1-0, por exemplo, na volta, e perder dentro de... Se o Atlético vencer por 1-0 em casa e perder fora de casa de 1-0, a partida vai para os pênaltis. Então, para o Atlético ganhar, para o Atlético vencer, ele precisa vencer e empatar no jogo de volta, entendeu? Não tem esse gol fora mais. O outro confronto, se o Atlético passar, pega o confronto entre Fortaleza e Estudiantes. Um confronto bem equilibrado. O Fortaleza está ainda se encontrando nessa temporada, vieram muitos jogadores novos. Por mais que a filosofia tenha se mantido no ano passado, eu acho que essa troca, vindo jogadores novos, uma rodagem constante no gol do Leão do Pici, enfrenta uma equipe já muito cascuda, uma equipe que vem melhorando muito o futebol. O Estudiantes é uma equipe muito dura, do meio de campo para trás, que chega forte, que chega firme, mas do meio de campo para frente é uma equipe muito leve. É uma equipe que consegue jogar muito bem. O Bozelli está numa ótima fase no Estudiantes, então acho que aqui eu colocaria o Estudiantes avançando. Não acho o Fortaleza, que fez uma boa campanha na fase de grupos, não acho isso. Eu acho que perdeu pontos muito importantes dentro de casa. Teve que correr atrás nos dois últimos jogos, correu atrás, conseguiu desempenhar um bom futebol e venceu os dois jogos, mas eu acho que o Estudiantes mais cascudo, mais preparado para essa próxima fase. Então acho que o confronto das quartas de final será entre Atlético Paranaense e Estudiantes. Emelec e Atlético Mineiro, o favorito, né, para final, para seguir para as quartas de final. Não, acho que de todos os brasileiros, o que pegou a equipe mais fácil, a equipe não fácil, mas a equipe mais o confronto mais desnivelado é o Emelec contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras venceu o Emelec, né? O Emelec veio do grupo do Palmeiras, venceu por 3-1 fora de casa e depois voltou a vencer por 1-0 dentro de casa. Então acho que o Emelec não tem uma defesa muito boa. Geralmente quem vai jogar lá no Equador, né, jogar na casa do Emelec, vence. A gente viu o Flamengo, já venceu lá, o próprio Palmeiras já venceu lá, e eu não vejo tanta dificuldade assim para o Atlético vencer lá. Então coloco o Atlético também na próxima fase, e também vai enfrentar um favorito para chegar à final. Os três favoritos são Flamengo, Atlético e Palmeiras. Acho
que o Palmeiras também passa do Cerro Porteño. O Cerro Porteño vai para as quartas de final com a pior campanha. Perdão, vai para as oitavas de final com a pior campanha dentre todos os classificados, mas é um time difícil de se jogar lá no Paraguai por conta da torcida, que é muito agressiva, por conta de toda a mitologia que envolve o Cerro Porteño, mas eu acho que o Palmeiras é favorito, principalmente definindo o confronto em casa. Lembrando que o Palmeiras tem a melhor campanha da competição, então define sempre em casa até a final. Então acho que Palmeiras acaba avançando e o confronto fica em Atlético Mineiro e Palmeiras. E aqui, meus queridos, desse lado, que a gente está conversando aqui com vocês, né, desse lado de cá, eu acho que dos 4 classificados para as quartas de final, quem avançar entre Atlético e Palmeiras provavelmente chegará na final. Acho que as equipes da parte de baixo, Palmeiras e Atlético, são mais qualificadas das que eu coloquei como avançadas, né? Estudiantes e a equipe do Atlético Paranaense. Se o Estudiantes classificar, vai ser um jogo excelente, excepcional, se for Palmeiras ou se for o Atlético Mineiro. Mas acho que os brasileiros estão mais qualificados nesse momento. Do outro lado da tabela, lado de cá, o Tolima foi sorteado para jogar contra o Flamengo. Um sorteio tanto quanto justo para os colombianos. Mas a gente tem que lembrar que o Flamengo está num processo de se reencontrar com o futebol. Não é uma equipe que joga defensivamente bem. Do meio de campo para frente é qualquer nota, mas quando perde algum ou outro jogador, Arrascaeta e Everton Ribeiro, não tem mais criação. É muita bola longa, bola nos centroavantes, Gabriel e o Pedro. Então assim, o Flamengo está se reencontrando com o futebol. Ainda falta muito. O jogo das oitavas de final é só no final do mês de junho. Então tem muito tempo para o Paulo Souza ir encontrando essa equipe, encontrando peças para entrar no lugar dessas peças que não podem ser tiradas do time. O Flamengo é favorito, vai classificar, mas eu acho que não é com essa facilidade toda com o Tolima, que venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Né? Perdeu na Colômbia, mas venceu no Mineirão. Corinthians e Boca Juniors. Sim, quem passar de Flamengo e Tolima vai pegar o time vencedor desse confronto também. Aqui eu colocaria o Corinthians como favorito, se não tivesse empatado com o time reserva do Always Ready na última rodada. Então assim, é um confronto muito equilibrado. Então eu vou colocar com uma camisa pesando, vou colocar o Boca como avançando dessa fase, né, enfrentando quem avançar de Flamengo e Tolima. Mas é muito equilibrado mesmo. Eu acho que vai pesar o Corinthians definir o confronto, né, na casa do Boca Juniors, na La Bombonera. Clássico argentino, Vélez Sarsfield e River Plate. Um jogo muito bom de se assistir. E se fosse para definir um jogo desse lado para você assistir, por conta do futebol e etc., seria esse. Vélez Sarsfield e River Plate. Acho que são 2 times que jogam um futebol maravilhoso. O Vélez na última rodada venceu o Estudiantes por 4-0. Dara, mas era o time reserva dos Estudiantes. Mas poucos times goleiam times reservas. Vídeo alguns times aí que eu acabei de falar, né? Que pegaram time reservas bem inferiores ao time reserva dos Estudiantes ainda, diga-se passagem. Mas eu acho que o time do Vélez, do meio de campo pra frente, é muito leve, tem muita mobilidade. E o River vai perder seu principal artilheiro dessa Libertadores, né? O Álvares vai embora pro Manchester City agora no mês de junho, né? No mês de junho e julho. A janela agora da primavera europeia. Então pode ser que tente se encontrar aí com o futebol sem um camisa 9. Foi atrás do Borja, não sei. Mas eu acho que River Plate acaba avançando também por conta da camisa. Confrontos equilibrados eu sempre vou pender por conta da camisa e da casca e de definir o confronto em casa também, que é o caso do River Plate. Talleres e Colón. Né, o Colón define o segundo jogo em casa também, fez a melhor campanha do seu grupo, que era o Cerro Porteño, diga-se passagem. E o Talleres avançou num grupo que já estava definido o primeiro e segundo colocado desde a quinta rodada da fase de grupos. Eu acho que o Colón classifica por conta também da... É a primeira vez que o Talleres avança para as oitavas de final. É um confronto também argentino, mas eu acho que vai pesar mais pro Colón. E aí, é o seguinte, é River Plate na semifinal contra Boca ou Flamengo, né, que eu coloquei. Eu acho que vai acabar sendo Flamengo e River, e acho que o River vai pra final. Acho que o Galhardo vai conseguir levar o River Plate pra final, por conta de um time mais preparado, né? É um técnico mais qualificado, mais acostumado com a Libertadores, é um técnico que está mais acostumado com os seus jogadores, com a torcida, então provavelmente vai levar aí. Será que teremos brasileiros contra River Plate? Não sei, hein, na final, mas é muito interessante. Ou podemos ter uma final brasileira de novo, né? Se o Flamengo avançando chegar até a final,
poderemos ter essa final. Vamos falar de Sul-Americana também, o campeonato mais modesto, né, da Conmebol. O Santos enfrenta a equipe do Deportivo Táchira, com o segundo jogo na casa do Santos, né, e se avançar, pega Lanús ou Independiente. Eu acho que no confronto agora das oitavas, o Santos pega um adversário mais fácil, mas já começa a pegar uma casca mais difícil. O Independiente Del Valle tem altitude, é um time muito técnico, e o Lanús é um time muito físico, né, e se o Santos avançar, eu não sei se o Santos joga o segundo jogo em casa ou dentro. Eu acho que joga ou fora. Eu acho que joga o segundo jogo fora se pegar o Lanús. Colo-Colo ou Internacional? Eu acho que foi a equipe que pegou o confronto mais difícil. O Colo-Colo fez um jogo maravilhoso contra o Fortaleza aqui na primeira rodada, venceu o Leão do Pici por 2-0. 2-1, perdão. Mas se o Inter passar, pega ainda o mais difícil. Acho o Deportivo Cali mais qualificado aí para estar passando contra o Melgar. O Melgar passou na Bacia das Almas, no grupo contra o Racing, né? Racing e Cuiabá. Mas eu acho, e o Deportivo Cali também fez um jogo muito difícil contra o Corinthians. Perdeu em Itaquera, com gol contra Bizarro, mas empatou em 0-0 com o Corinthians na Colômbia. É um time muito, 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 muito bom também. Nacional e União Santa Fé, acho que o Nacional classifica. Olímpia e Atlético Goianiense, jogo difícil pro Dragão também, mas questão de técnica, eu acho que o Dragão é melhor que o Olímpia. Tem a camisa, tudo, mas acho que o Dragão classifica. São Paulo também pegou um adversário muito baba, muito fácil, né? A Universidade Católica do Chile. Acho que avança. E aí que complica para o São Paulo. O São Paulo pode pegar uma altitude, que é o The Strongest, ou pode pegar o Ceará, que é o confronto brasileiro. E melhor campanha da Sul-Americana também, que o Ceará teve a melhor campanha, ganhou 6 jogos, então se o São Paulo avançar, pode pegar o Ceará e definir o segundo jogo lá na Arena Castelão. O Ceará vem jogando muita bola na Sul-Americana, tem tudo para avançar, é favorito nessa chave. Não acho que o São Paulo esteja jogando um futebol superior que ele na Sul-Americana. Não é o foco do São Paulo, inclusive, na temporada Sul-Americana. Pode se tornar o foco, né? Ainda mais com a equipe avançando. Mas eu acho que o Ceará tem tudo para classificar sim. Imagina o Ceará na final? Meus amigos. Então é isso, eu acho que para os brasileiros na Sul-Americana tem a vida mais fácil do que na Libertadores. Eu acho que ficou mais difícil para os brasileiros na competição principal da Conmebol, mas eu acho que pode pintar a final brasileira sim, ou um representante brasileiro sim, nas finais. Principalmente do lado de cá, do Santos e Internacional, acho que essas duas equipes podem ir avançando e chegar numa possível final aí de Copa Sul-Americana. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, bem rápido, bem curto, para a gente conversar mais sobre a situação dos avançados, né? Quem avançou nas competições internacionais e ainda tem Campeonato Brasileiro hoje. Um abraço, até mais, tchau, tchau.